misterioso viajante do tempo. Nos anos 2000 a internet já era popular, mas nada comparado ao panorama atual, com a explosão das redes sociais e a facilidade de encontrar dados sobre qualquer um. Na década passada, os fóruns de discussão destacavam-se, entre outros sites, já que eram páginas movimentadas e restritas a temas específicos. Viajante misterioso. Saudações, eu sou um viajante do tempo do ano de 2036. Era assim que começavam os primeiros dos vários textos assinados por John Titor em 2001. No já extinto fórum Art Bell, de início a mensagem causou espanto e polêmica, até piadinhas. Após uns questionamentos, o tal visitante de outro período começou a esclarecer algumas questões sobre as próximas décadas, como a insegurança incomum. Titor dizia morar com a família em uma base militar em Tampa, no estado norte-americano da Flórida, antes de aterrissar no ano de 2001. Para questões particulares, ele tinha uma missão no ano de 75 e o objetivo era coletar um 5100, um dos primeiros modelos de computador pessoal fabricado pela IBM. De acordo com o viajante, a máquina possuía uma função acidental e talvez única. Uma peça, talvez, que foi um pouco divulgada pela empresa, mas era algo essencial para traduzir códigos em 2036. A interação com os membros do fórum foi pacífica. Muitos perguntaram quem ganhou os torneios esportivos ao longo dos anos e quais empresas valia a pena investir. Por exemplo, mas Titor não revelou nada que pudesse ser eticamente incorreto, já que ele estaria fornecendo informações privilegiadas ao povo do passado. Durante os meses de debates, o homem conquistou a opinião de algumas pessoas que concordavam que era impossível provar que ele era um viajante temporal, mas que achavam os argumentos bem convincentes. No ano de 2036, Titor fez longas postagens sobre lembranças que ele tinha do seu ano original, especificamente sobre a política norte-americana e alguns assuntos como saúde e tecnologia. De acordo com ele, o meio ambiente estaria infestado por radiação e doenças, o que obriga a produção de alimentos em locais internos, já que as universidades seriam ainda mais importantes, já que possuem bibliotecas. E em 2012, aconteceram coisas incomuns neste ano, mas nada que leve ao fim do mundo. Apesar do cotidiano no futuro ser como a vida em uma fazenda, as pessoas passariam muito mais tempo lendo e conversando pessoalmente, já que a religião seria bastante valorizada e as diversas crenças bem mais toleradas. Mas nem tudo no futuro é flores. De acordo com ele, a partir de 2004, uma guerra civil começaria nos Estados Unidos após o resultado das eleições presidenciais daquele ano. O conflito ganharia contornos mundiais até que em 2015 a Rússia lançaria um míssil no país, dizimando estados inteiros e começando uma curta e intensa Terceira Guerra Mundial. Isso teria causado uma fragmentação dos Estados Unidos em 5 unidades com 5 presidentes, além de uma nova constituição. Além disso, a água seria muito difícil de ser obtida, e itens simples do nosso cotidiano como bicicletas seriam bastante raros. Algumas previsões são verossímeis. Ele diz que as plataformas móveis seriam essenciais, já que você teria acesso à tecnologia mesmo fora de casa. Por exemplo, além disso, ele alerta para os riscos da doença da vaca louca, que preocuparia a pecuária nos anos seguintes. Mas ele errou em várias coisas, como afirmar que não haveria realização de Jogos Olímpicos após as guerras civis de 2005. A máquina do tempo. Sobre o dispositivo utilizado por Titor para se locomover no tempo, o C204 Gravity Distortion Time Displacement Unit, apenas alguns detalhes foram fornecidos. Sabemos que se trata de uma máquina complexa acoplada em um carro, um Corvette, como o conceito usado em De Volta para o Futuro. A máquina envolve campos magnéticos, baterias, zonas e raios-x, e conceitos eletrônicos avançados. Titor até postou trechos de um manual de uso que ele trazia consigo, e quem analisou disse que aquilo realmente fazia algum sentido. Além disso, ele alerta alguns eventos descritos como podem não acontecer. Essa concepção clássica da ciência diz que ao viajar ao tempo e alertar o passado à humanidade, Titor criou 2 linhas do tempo, sendo uma delas a original vivida por Titor e outra paralela, criada após a viagem no tempo. O conhecimento avançado sobre o assunto indica que se ele era uma fraude, ao menos sabia do que estava falando.
De volta para o futuro, após cerca de 4 meses debatendo, Titor avisou que ele seria o último dia naquele ano, e se não realizou outra postagem desde então. Após o sumiço, quem manteve contato com o viajante procurou informações sobre um John Titor, ou uma família com tal sobrenome. Um ou outro registro foi encontrado, mas nada que levasse a uma conclusão sobre quem era o sujeito. Além disso, ninguém foi capaz de rastrear o IP, ou localizar as postagens na época. Mas nem por isso a febre de John Titor passou. Sites especializados e cheios de conteúdo em inglês surgiram para compilar as informações passadas pelo viajante e analisar suas falas, como John Titor Times ou John Titor Story e Anomalies, que tem todas as postagens na íntegra. Algumas das questões levantadas por Titor nunca foram respondidas e ninguém apareceu por aí dizendo ser o autor da brincadeira. Caso ele existisse de verdade, de acordo com as postagens, em 2011 ele já seria uma criança. Será que ele desconfia do futuro grandioso destinado a ele? Nós pelo menos já sabíamos de tudo. Então é isso, pessoal. Peço que deixe o like no vídeo, compartilhe se possível. Fui!